E aí, artista, beleza? Jader Ferrari aqui. Nesse vídeo aqui de hoje eu vou te ensinar a sombrear um olho realista passo a passo, uma videoaula completa, 100% narrada do início ao fim. Eu vou te passar aqui uma forma de observar, de perceber a referência para interpretar e passar para o papel. E se você quiser se tornar meu aluno e aprender a fazer desenhos realistas comigo, eu vou te convidar a conhecer os meus cursos clicando nesse link aqui da descrição do vídeo. Todos os cursos estão com desconto até o dia 10 de abril somente, então não perde a oportunidade, independente do curso que você queira fazer. Vamos pro vídeo agora, que é o que interessa. Vamos nessa então, bora lá! Eu vou iniciar com lápis Caran d'Ache Black Soft. É um lápis mais macio, um carvão mais escuro, tanto na parte da pupila, preenchendo a região interna da pupila, mas também no entorno da íris, aquela partezinha de onde saem os cílios também, eu faço a marcação com esse lápis. Observe que fica meio poroso, porque eu não estou apertando o lápis. Eu vou deixar assim de propósito, um aspecto meio rústico, para depois, quando eu passar pincel, eu prensar mais o sombreamento, deixar um aspecto mais uniforme. Faço algumas manchinhas também internamente na parte da íris, é bem de leve, porque depois, quando eu passar pincel, no caso agora eu estou passando pincel, eu vou dar uma espalhada nesse pó de carvão, extraindo o carvão do local que está preenchido, para onde está no branco do papel, fixando mais esse material, deixando um sombreamento mais uniforme, mais homogêneo. E depois eu faço o acabamento com caneta borracha Tombow 2.3 mm da piteira redonda, a mola circular, e um pouco de borracha elétrica. Essas borrachas aqui eu utilizo para fazer os brilhos, pontos de volume da íris, para dar aquela sensação mais texturizada, e um pouco também de reflexos dos cílios, aquela parte mais clara logo acima. E continuo seguindo ali com o lápis carvão da Caran d'Ache, o Black Soft, naquela parte mais acima ali na região de transição da pálpebra superior para o supercílio, aquela divisa onde tem sombra, puxando alguns degradês também, marquinhas, manchinhas, e também passando o pincel para suavizar o efeito de transição do degradê, deixando mais natural. E após isso eu utilizo o lápis da Staedtler, esse lápis graduação 8B da linha Black, esse da madeira preta que você vira, para fazer um pouco mais o preenchimento de cílios. Com a ponta bem fininha, bem afiada, continuando com o pincel para dar uma certa suavizada mais nas marcas. E agora eu vou utilizar um pouco aqui da borracha elétrica e também da caneta borracha para fazer os brilhozinhos de pingos d'água, efeitos de brilho. E agora eu vou trabalhar com um pouco do lápis HB para fazer algumas manchinhas que dão uma sensação de textura. E também com esse mesmo lápis HB, eu peguei ali o lápis, raspei a ponta dele, extraindo o grafite para trabalhar o sombreamento. Seguindo depois ali para a região da sobrancelha, com o mesmo lápis Caran d'Ache Black Soft. E aí você nota que a sobrancelha dele ficou bem rústica, depois que eu passei pincel já ficou mais suavizada, mais natural o aspecto. Eu continuo fazendo preenchimento depois com pó de grafite, pincel. Lápis 8B Staedtler Black para definir os pelos da sobrancelha. Depois eu faço meio como se fosse uma técnica mista ali do carvão com grafite na parte da sobrancelha. Eu iniciei com o carvão Black Soft, depois eu integrei o grafite 8B Staedtler Black, passando sempre pincel. Quando é um traço mais marcado, mais escuro, eu utilizo, por exemplo, um 8B da Staedtler Black para traço mais definido, mais preciso, para pelos. Quando é mais um sombreamento mais assim livre, vamos dizer, sem tanta definição, eu faço um preenchimento com o Black Soft da Caran d'Ache, que é mais macio, mais escuro. E sempre quando eu quero suavizar as marcas, eu passo um esfuminho para deixar mais diluído o degradê. E um pouco do lápis borracha também para fazer brilho. Esse olho aqui tem um pouco de efeitos d'água escorrendo nele, então o lápis borracha é bem legal para deixar esse efeito mais natural na hora de apagar. Eu estou utilizando aqui um lápis com a ponta bem fina, bem preciso para fazer os efeitos de fios dos cílios na parte de baixo. Lembrando que eu gosto de fazer a marcação dos cílios primeiro para não perder depois quando eu for sombrear. Eu tenho uma marcação ali mais ou menos para eu saber aonde eu posso estar reforçando os detalhes dos pelos. E aqui é bem parecido com a parte de cima, tá? O pó de grafite ele ajuda bastante nessa parte do sombreamento porque agiliza um pouco o processo. E logo após trabalhar com o lápis de grafite, no caso aqui eu utilizo um lápis B, tá? Com a ponta bem fininha, pode ser uma lapiseira também, 03 grafite B.
B, vai ficar até um traço mais preciso. E aí eu estou utilizando agora um pincel para aplicar o pó de grafite. Eu peguei aquele mesmo lápis do início, lápis de grafite HB, extraí o pozinho da ponta do lápis, reservei no recipiente e vou pegando esse pó de grafite com o pincel e aplicando no desenho. E com o pincel eu consigo empurrar melhor esse pó de grafite para o poro do papel, deixando um sombreamento mais intenso. E é claro, eu levo em consideração também os pontos de luz, de volume. Locais que são mais claros eu não vou passar o pincel com tanto pó de grafite assim não. Eu pego o pó de grafite com o pincel, tiro a intensidade ali das cerdas, né, e aplico para sombrear, para fazer um tom mais claro. Na verdade tem várias formas de você sombrear um olho realista a partir dessa técnica que eu estou mostrando. Você pode trabalhar com cotonete também, pode trabalhar com pincel. O pincel também influencia. O pincel com a cera mais dura, ele absorve mais pó de grafite, empurra melhor também esse pó de grafite no papel, deixando um tom mais escuro. O pincel com cera mais macia, uma cera mais curta, mais alongada, ele vai absorver menos pó de grafite, consequentemente vai ter menos pó de grafite na cera do pincel, fazendo com que o seu sombreamento não fique tão escuro assim. E por último, vou trabalhar a texturização com o mesmo lápis B, bem de leve, copiando manchinhas, passando pincel de leve para suavizar as texturas. Eu percebo aqui que tem algumas texturas nessa pele e vou trabalhar com lápis, basicamente o lápis B, tá? Mas aqui de vez em quando eu utilizo um pouco do Devint Dark também. Esse lápis da Devint Dark em regiões mais escuras, que eu quero que a textura fique mais presente. Regiões do médio para o claro, eu trabalho com lápis B da Staedtler, fazendo marquinhas, manchinhas. E é muito importante, se você achar que a textura ficou um pouquinho fora de contexto, um pouco marcada, pode aplicar o esfuminho para suavizar ou integrar com o pincel. E por último vou finalizar fazendo alguns brilhozinhos ali com a caneta borracha, alguns poros da pele. Parâmetro de observação tem que vir a partir da sua fotografia, né? Você tem que comparar com a sua imagem de referência para poder se basear nela, interpretar e construir o olho. O que eu estou te passando aqui é como se fosse um modelo de construção do sombreamento do olho. É um exemplo, você pode pegar para se basear, para exercitar, né? E de acordo com a tonalidade da sua foto, você vai captar os nuances, os valores tonais para aplicar no seu desenho em si. Eu acho que eu não mencionei, mas eu estou utilizando nesse desenho um papel Canson de 200 gramas. Então eu vou deixar você agora com o finalzinho do vídeo, onde estou desenhando um pouquinho mais de textura com lápis B, alguns efeitozinhos de pelos da sobrancelha também que são um pouco mais ondulados, emaranhados, né, esses pelos mais regulares, e daí por diante.